A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vocês estão preparados para ouvir esta pregação? Pregação esta, irmãos, em que foi uma busca de dons. A mocidade e a Irmandade foi nesta busca de dons, o qual foi Apocalipse 2, e Deus falava na palavra que Ele não iria colocar a joia em vaso sujo. Irmãos, na realidade, uma coisa em que sempre acontecia, lá na década de 80, 90, né, que me dá saudade hoje. Eu lembro quando eu tinha os meus 9 anos de idade. Um certo dia, o meu cooperador de jovens anunciou no culto de jovens menores bem assim: domingo que vem, haverá a busca da promessa. Não falava busca de dons naquela época. Falava, vamos buscar a promessa do Espírito Santo. O qual, irmãos, a gente não via a hora da semana passar rápido para chegar no domingo que vem, para depois do culto de jovens e menores, nós se prostrar ali e ver quem Deus ia selar com evidências de novas línguas. Mas hoje, irmãos, quando se fala em busca de dons, a igreja vai de qualquer forma. E nessa pregação, irmãos, que Deus deu para o nosso irmão Silvano, veja bem, irmãos, Deus mostrou para ele que a igreja ali não estava preparada para receber os dons. Geralmente, quando é busca de dons, né, irmãos, a Irmandade acha a mocidade em que é só ajoelhar, dá bastante glória, em que é selado. Mas o povo tem que estar preparado dentro da casa do Senhor, irmãos. Não tem como nós, né, chegar na casa do Senhor e querer só do pregador, né? Porque a igreja no total, irmãos, entra na comunhão. Eu vou para a igreja, meu irmão vai, chegando ali, as nossas comunhões tem que bater. Se eu estou em comunhão, ele está em comunhão, se cria um clima, irmãos, divino. E este clima divino pega o pregador lá na frente, irmãos. E o pregador, irmãos, que está ali pela comunhão também. Porque não adianta também o pregador subir ali preocupado no dia a dia. O que acontece? Quando ele sobe na comunhão, que a comunhão está na igreja, irmãos, já sabe o que acontece. Deus desce com a sua presença, fala na palavra, sela a alma, né? E antigamente, irmãos, a gente ia buscar a promessa, praticamente era a mesma coisa a gente ir ganhar um presente que Deus sempre selava. Mas hoje em dia, irmãos, acontece das pessoas fazerem barulho, achar que aquele barulho já é o dom da virtude, né? Que antigamente tinha o dom da virtude. O dom da virtude era um consolo para aqueles que não receberam. Aí usava-se o dom da virtude. Não, você teve bastante virtude, mas da próxima vez, como se diz, se santifique, anda nos preceitos do Senhor, que você vai receber. Peça para Deus, jejue, né, irmãos? Mas hoje em dia não. Hoje em dia vão de qualquer forma. E nesta pregação que vocês vão ouvir, irmãos, o servo de Deus pregou tudo. E sabemos nós, irmãos, em que esta juventude, irmão, é a geração do arrebatamento. As coisas estão mais difíceis agora do que a mocidade, a juventude dos anos 80, dos anos 90. Se lá atrás nós achávamos difícil de servir a Deus, agora então está, irmãos, terrível, irmãos. Estamos numa era aí do cristianismo sofrer, irmãos, sofrer, irmãos. Estamos na era do arrebatamento. Irmãos, vamos junto, na comunhão, ouvir essa pregação, porque foi uma busca de dons. Esta busca de dons, irmãos, Deus primeiro está preparando os vasos. Não é à toa que Deus ia selar.
Creio que este culto Deus não selou ninguém. Porque o povo está indo despercebido, estão indo de brincadeira, irmãos. Estão indo de qualquer forma, uma busca de dom, e não é bem assim. A pessoa tem que ir, irmãos, na comunhão. Mas o que valeu nessa busca de dom, sabe o que foi? Porque o aconselhamento de Deus, irmãos, mais vale, irmãos, o puxão de orelha do que a pessoa ficar ali achando que está tudo bem, né? Porque o puxão de orelha, Deus falando que o vaso não está limpo, então limpe o vaso que você recebe esta joia tão preciosa. Creio que a próxima busca de dom, aqueles que estavam dentro da igreja, a próxima busca de dons, irmãos, creio que vai ter muitas mocidade, muita irmandade preparada para receber, irmãos, porque ali dentro da casa do Senhor é um lugar santo. Vamos descalçar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor. Vamos ouvir na comunhão. Creio que aquela irmandade vai entender. Deus, sabe, Deus desceu com a sua presença neste culto. Vamos ouvir junto? A santa paz de Deus, a toda querida irmandade. Fique com Deus, irmãos. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Se inscreva, acione o sininho em todos os vídeos, viu? Vamos lá. O Senhor tem trazido em frente no livro do Apocalipse. Santo Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Apocalipse no capítulo número 2. Apocalipse capítulo 2, lemos com a ajuda de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, que tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo, santo. Glória a Jesus. Irmãos, todos nós conhecemos bem aqui a palavra. O Senhor trouxe uma visão ao seu servo. Ele estava na ilha de Patmos e ele recebeu de Deus a incumbência
escrever estas 7 cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia. E a cada igreja, Deus mandou um recado para o servo que estava ali, uma mensagem, uma palavra. Mas aqui, irmãos, para entendermos esta palavra, nós precisamos voltar um pouco no tempo para poder compreender de fato o que aqui aconteceu, pois o Senhor é o profeta da igreja, Cristo é o nosso pastor. Os irmãos viram aqui, se isso aqui fosse obra humana, essa multidão reunida, nós teríamos aqui pressa para se manifestar. Glória a Deus. Mas como não é nossa, não temos o que oferecer para o povo, se não vier do alto. Aqui queremos que os que estão sentados se levantem, os que estão sentados não querem levantar. Glória a Deus. Porque sabemos o peso que é estar aqui. Assim aprove o Senhor nesta noite enviar esta palavra. E nós somos bem-aventurados porque temos o sumo pastor entre nós. E aqui nas palavras destas cartas isto está muito claro, porque há caminhos em que o pastor, o principal, ele se destaca da igreja e não se mistura. Mas aqui é muito claro em todas as visões que esse servo teve, principalmente na primeira, quando ele ouviu a voz do Senhor e disse que viu aquele vestido de vestidos brancos, com cinto de ouro, cabelos brancos como a neve, os pés com latão reluzente como fundidos numa fornalha, e da sua boca uma espada de 2 fios, seus olhos como chama. Ele viu este Senhor glorificado no meio dos castiçais. Ele não estava ao lado, ele não estava em uma posição superior, mas estava no meio. Glória a Deus. E quando perguntou o que eram os castiçais e as estrelas, a visão teve a resposta: os castiçais é a igreja. Por isso somos bem-aventurados, enquanto o nosso Senhor estiver no nosso meio. Glória a Deus. Enquanto nós conseguirmos retê-lo, porque se nós faltar o temor, a fé, a crença, a obediência, a reverência, Glória a Deus. e entrar a carnalidade, o orgulho, a vaidade, ele pode se retirar do nosso meio e seremos homens e mulheres vazios, sem conteúdo, sem alimento, miseráveis. Glória a Deus. Mas ele está aqui. Glória a Jesus. E bem-aventurado quem, estando aqui, percebendo ele, não se escandalizar nele. Glória a Deus. Porque por esta palavra poderá ser que alguém venha dizer: mas o que Deus está mandando hoje pode assustar uma visita, um amigo, um parente. A árvore que meu pai plantou, ninguém arrancará. Glória a Deus. Glória a Jesus. Essa carta foi mandada para a igreja de Éfeso. O que é esta igreja? Onde foi? Que cidade é essa chamada Éfeso? Uma cidade próspera, que segundo os estudos da época, era a segunda cidade mais habitada no mundo. Naquela época, antes de Cristo, chegou a ter 250 mil habitantes, uma cidade com uma pujança econômica muito grande, com universidades da época, escolas de filosofia e tantas outras. Havia muita gente de vários lugares, havia uma tolerância cultural muito grande, dado a sua posição geográfica e dado também a grandeza da cidade. Tão grande era a sua economia e a sua riqueza, que construíram um teatro para 25 mil pessoas, aonde Paulo esteve anunciando esse Cristo. Glória a Deus.
Mas apesar da sua riqueza, tinha como sua deusa Diana dos Efésios, aquela mulher endeusada que tinha no seu corpo vários seios e que na sua festa, sendo deusa, se celebrava a promiscuidade, o pecado, o adultério e toda sorte de impureza que o homem poderia fazer. Vinham de várias partes do mundo e viviam de vender as lembranças de Efésios, feita em ouro, prata, madeira, a imagem da sua deusa. E nesta cidade, neste ninho da idolatria, chegou Paulo. Paulo estando lá com Áquila e Priscila, na casa deste casal, a obra prosperou, teve crente, no meio do pecado, teve fruto. Glória a Deus. Porque a obra de Deus, espelhada em Cristo, desafia a ciência, desafia a própria química. Glória a Deus. Se nós temos um copo de água limpa e colocamos um copo de água suja na limpa, a limpa se contamina. Mas Cristo, sendo puro, recebeu sobre si os nossos pecados e não se contaminou. Glória a Jesus. Então naquela cidade a obra prosperou. Quando Paulo anunciou o Senhor, queimaram os livros de magia, libertou de espíritos, fez milagres, e quiseram matá-lo pelos milagres que fez, pela obra que Deus operou, mas ele foi valente, irmão. Glória a Deus. Glória ao Senhor, porque ele viu ali uma obra de poder de Deus naquela cidade. E veja os irmãos que a cidade, apesar de toda a estrutura que ela tinha, de pecado, de vaidade, de tantas outras coisas más, os que ali se converteram, creram no Senhor e permaneceram na fidelidade. Glória a Deus. Mas a vaidade do mundo e as coisas da terra e as distrações deste mundo, eles foram muito perseguidos para continuarem na fé, e ainda assim continuaram, mas provocados pela força do mal, perderam a essência de um cristão. Zelavam do templo, da onde se fazia as suas reuniões, que era na casa de Áquila, cuidavam da estrutura da obra, cuidavam do testemunho que havia de ter. Existiam os nicolaítas, existiam a idolatria, existiam a prostituição. Glória a Deus. Mas perderam a primeira caridade. E o Senhor mandou esta palavra ser pregada para eles. Conheço as suas obras, o teu trabalho, a sua paciência, e sei que você não aceita o mal, e os que fizeram maldade você colocou à prova e provou que não são fiéis. Você sofre, você tem paciência, você trabalha pelo meu nome, você não se cansa. Mas tem uma coisa que falta em você, a primeira caridade. Perderam. Glória a Jesus. Veja que foi nessa cidade que chegou Apolo pregando com eloquência, com poder, com glória. Glória a Deus. E um dia depois de um culto, Priscila e Áquila, uma passagem maravilhosa da palavra, chamaram Apolo e disseram para ele: você prega bem, você fala bem, você tem o poder de Deus, mas te falta alguma coisa. Morou em nossa casa um homem chamado Paulo de Tarsis, que nos anunciou a Cristo ressuscitado, e isso falta em você. Glória a Deus. E Apolo poderia dizer: eu sou o melhor pregador da terra, eu prego muito bem, quem são vocês dois velhos, já fora de idade, para me dar conselho? Mas aonde está a primeira caridade? Está o amor, a humildade, a submissão. Então Apolo disse: quero aprender isso. Se pregava bem, pregou melhor. Glória a Se era Deus. crente, ficou melhor ainda. Glória a Deus. E hoje Deus manda esta palavra para esse povo. Glória a Deus. Se a obra fosse nossa, o que faríamos? O que fosse de melhor para agradá-los, mas não é nossa. Então o que nós temos que pregar aqui, não adianta falar línguas, não adianta
dar as suas roupas aos pobres, não Glória a adianta Deus. ter revelações, não adianta pregar palavra, Glória a Deus. contar obras lindas, orar e ver milagres, se a primeira caridade não estiver em você. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo porque nesse lugar onde Paulo passou, teve alguns que chegaram e viram ele expulsando os demônios e foram querer fazer igual, e chegaram expulsando. Por Jesus Cristo vos conjuro que saia dele. E os espíritos imundos responderam do corpo do endemoniado: Paulo conhecemos, e Cristo bem sabemos quem é, mas você quem é para nos expulsar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor pergunta agora para a igreja: você quer falar línguas? Você Glória a quer ter Deus. visões? Quer expulsar demônios? Quer pregar palavras? Quer fazer orações? Ver milagres? Ver prodígios e maravilhas? O Senhor te pergunta: estás preparado para ser um cristão? Glória a Deus. Aleluia. Mas eu sou batizado, mas eu sou batizada. Quantos foram? Mas eu sou crente, até os espíritos creem em Deus e temem. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu vim buscar uma confirmação, eu vim buscar uma libertação. Aleluia. E o Senhor diz para você que está resmungando da palavra: eu vim salvar almas. O que prevalece? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, se a tua intenção aqui são as coisas que aparecem aos olhos dos homens, Glória a Deus. te diz o Senhor, te falta muita coisa, Aleluia. porque aos olhos dos homens somos julgados pelo que se vê. Olha para uma irmã e julga o que se vê no seu corpo, nas suas vestes, na sua aparência. Olha no irmão e julga do que se vê no seu próprio corpo, na sua fala, na sua aparência. Mas a primeira caridade não permite isso, porque olhamos com os olhos do Espírito e não vemos um corpo Glória a cheio de Deus. defeitos. Glória a Jesus Cristo. A primeira caridade nos permite olhar para uma multidão como Cristo olhou, aleluia, e não viu quem errava, quem era melhor, quem era mais santo, quem não era. Aliás, os mais próximos dele chegando dizendo: é duro esse discurso. Ele disse: queres ir também? Não, só o Senhor tem palavra de vida eterna, então fica aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está a primeira caridade? No amor. O amor ao próximo, o amor ao teu pai, à tua mãe, filho e filha honrando pai e mãe. Glória a Deus. E vocês vão dizer: mas essa palavra num culto desse podia aproveitar o movimento. Glória a Deus. E queremos uma mocidade enfraquecida e doente. Honra Aleluia. pai e mãe e serás abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Temos condições de aqui levantar aqui em cima e olhar para esta multidão e dizer: a ninguém tem o mal, amo a todos como a mim mesmo. Tens condições? Eu não Glória a consigo, Deus. Senhor. A primeira caridade lhe falta, ela está aqui. Quem sabe você queira recebê-la. Glória a Deus. Aleluia. Isso é para todos. Não é só para quem ouve, é para quem prega primeiro. Não adianta pregar a Glória a palavra Deus. e achar que é melhor. Glória a Não Deus. adianta querer dizer: eu sou ancião, eu posso mais. Glória a Quem Deus. sou eu? Nada. Aleluia. Se eu não Glória a amar o Deus. próximo, se eu não amar a Glória a igreja, Glória a Deus, aleluia, Senhor. marido e mulher, Santo. filhos e pais, Aleluia, Senhor. genros e sogra e sogro, Glória a Deus. irmãos, parentes, conservos,
sentam no mesmo banco e não se olham, e não se aceitam, e não se toleram. Glória a Santo Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glória a Você Deus. disse aí, eu vim achando que hoje ia Aleluia. buscar os dons. O Senhor mandou um hino, derrama sobre nós o teu Espírito. Outro hino, reunidos em Jerusalém estavam no dia de Pentecostes. Hoje vai ser uma busca de dons. Olha, irmão, olha, irmã, Deus pode até derramar os dons e se revelar, nós pregamos. Mas quem daria uma joia num vaso sujo? Limpa-te primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Santo Deus. Aleluia. Sem o amor não adianta dizer sou crente. Sem o amor ao próximo, sem o amor à sua família, sem o amor à sua vida, não adianta limpar a igreja, não adianta construir igreja, não adianta ter ministério, não adianta. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, Santo Deus. E se Aleluia. você que está aqui ouvindo esta palavra, talvez pela primeira vez dentro desse templo, nesta obra maravilhosa, você poderá estar dizendo, mas como que essa igreja enche com um sermão tão pesado desse? Glória a Deus. É que esse sermão pesado é o remédio amargo que faz esse povo sair e ver que a verdade está aqui, Glória a Deus. não está a mentira, e deseja a verdade e volta aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se esse sermão amargo fosse obra de homem, diriam a esse povo, não volto nunca mais aqui. Mas como é de Cristo que está no meio desses castiçais, esse Cristo que revela a palavra, abraça a todos, ao rico e ao pobre, ao fraco e ao forte, ao Glória a Deus. poderoso e ao gelado. Glória a Deus! Todos do preço só. Santo Deus de Israel. Aleluia. Glória a E Deus. quando o Senhor pergunta pela palavra, quantos jovens estão aqui, o Senhor pergunta para vocês, vocês estão vendo muito mais os jovens? Estão vendo o mundo virar do avesso. Vocês estão vendo o cristianismo entrar em colapso. Vocês estão vendo a estrutura da instituição sendo provocada. Mas o Senhor vos fala, quem de vocês estão preparados? Glória a Deus. E se não estiver, quem está disposto a ser preparado? Glória a Deus. Para defender o nome de Jesus Cristo, Glória a Deus. custe a vida ou a morte. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cidade, Aleluia. há uma Senhor. máxima aí fora que não vai sobrar moço no meio do povo. Há uma fala aí fora que não sobrará juventude no meio da igreja. Glória a Deus. Porque o mundo está muito atrativo, mas o Senhor Jesus vos fala, vocês prometem para Deus, Glória a Deus. que se Ele vos presentear hoje com a sua glória, Glória a Deus. vocês ficarão Aleluia. aqui e exercitarão o primeiro amor, Glória a Deus. terão o amor de Cristo, e deixarão o amor da graça. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus fala para Glória a esta Deus. igreja agora. Dentro desta igreja tem jovens Glória a cristãos Deus. quase mortos, mas quem está quase morto é porque ainda vive. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai curar tua alma agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês creem que o Senhor vai visitar a nossa cidade? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Deus. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui está a doutrina da palavra. Aleluia. Amor. Se não amar o próximo, não terá o direito da vida. Mas se hoje, diante desta palavra, você disser, Senhor, eu volto atrás 1 ou 2 ou 3 ou 4 passos, o que precisar. Mas eu tenho razão, a razão é Cristo. Estás preparado para perder tudo menos Cristo? Glória a Estás Deus. preparado para não negar a Cristo? Glória a Estás Deus. preparado para perdoar teu irmão, tua irmã, Glória teu a Deus. marido, tua esposa, teu pai? Glória a Deus. Está preparado? Glória a Deus. Assim diz o Senhor por esta palavra: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quer provar deste fruto? Aleluia. Quer provar desta árvore? Diz o Senhor para esta igreja, preste bem atenção. Ver o paralítico andar é obra fácil? Não, é difícil. Aos nossos olhos, impossível. Ver um morto ressuscitar lhe parece fácil? É muito difícil. Pois bem, Pedro curou, viu ressurreição, tão consagrado que a sombra dele curava os enfermos. Mas quando o Senhor disse para ele, ele perguntou: quantas vezes perdoarei meu irmão? 7, quis facilitar a resposta. O Senhor disse: não digo 7, 70 vezes 7 ao Glória a dia. Deus. Aquele que ressuscitava, curava, viu o paralítico andar, o cego ver, o morto levantar, disse: Senhor, acrescenta-nos a fé. Glória a Deus. Porque para fazer estas obras basta ter dom, mas para perdoar tem que ter Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Mas é possível isso? É. A tua carne, a tua alma, você busca, Deus te dá o dom, mas o amor, se você perder, por amor de quem quer uma obra, a fé faz o dom manifestar. Se o jumento falou, que dirá um homem, uma mulher, mas aonde está Cristo, não tem inferno que suporte. Aqui está a palavra. Aleluia. Se você crê, o amor de Deus nos tomará agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai perdoar, vai amar, vai sair daqui preocupado com o amor de Cristo, com as primeiras obras. Primeira Aleluia. caridade, saiu do tanque de batismo, chorando, dando glória a Deus, falando línguas, congregando todas as noites, servindo a Deus pela fé. Vai passando o tempo, já não congrega, já não mais ora, já não quer mais saber muitas coisas de Deus. Se estiver sentado e passar 1 minuto da hora, já começa a se sentir incomodados. Se alguém do lado falar línguas um pouquinho mais alto, já olha de lado, exagero. Aleluia! Glória a Deus! Vamos voltar à primeira caridade. Aleluia. Vamos voltar a ser fervorosos no Espírito. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus Cristo. Então está aqui esta palavra. O Senhor diz para esta igreja: a mocidade será preservada, fortificada. Deus se usará de muitos para o proveito do povo de Deus na terra. Glória a Deus. E aos que estão ouvindo esta palavra e aceitando o perdão e o amor e a submissão a Cristo como seu Salvador, como guia dos teus passos e como lâmpada do seu caminho, a palavra vos anuncia: ao que recebe ao Senhor, recebe as suas virtudes e o seu poder. E a palavra vem dizendo para esta igreja, quando falou lá para outra igreja, dizendo para o servo: dizes que é rico, mas és pobre, estás nu, estás cego. Aconselho-te que compre vestes para te vestir e colírio para os teus olhos, para que veja. A humildade o tomando, ele se vestiu da sua nudez e viu além daquilo que ele enxergava. E o Senhor vos propõe isto. A manifestação do dom vem pelo fogo do Espírito. Como veio para Isaías: Isaías, quem eu vou enviar?
Eu não posso, meus lábios são impuros. Eu não estou preparado. Mas de repente ele viu nos umbrais da porta que um anjo, um serafim, subiu até o trono e com uma tenaz, que é uma tesoura comprida, que se usa em fundição para se pegar amostras e não queimar a mão, se tira de dentro do forno. Ele desceu do céu com uma tenaz na mão. Debaixo do altar ele pegou uma brasa viva e desceu. E quando chegou na frente do profeta, ele passou nos seus lábios a brasa viva. Não queimou o profeta, mas queimou a impureza. E o mesmo Senhor perguntou: quem eu vou enviar? O que disse não, eu não posso, já falou: envia-me a mim. Glória a Deus. Estou preparado, já fui purificado. Glória a Deus. E o Senhor diz para esta igreja: aceita a doutrina, aceita ser justo, fiel, honesto, sincero e leal e amar, aceita. Então esta palavra vem como uma brasa na tua boca, no teu corpo, Glória a Deus. na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não temos poder algum, mas o Senhor que nos trouxe aqui Glória a dentro Deus. nos autoriza a pregar. Céus se abra com os seus dons agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor nos anuncia uma dispensação de virtude agora. Como fogo para nos purificar, como sabão do lavandeiro. E a quem achar graça aos olhos de Deus, o Senhor deixa aí uma virtude nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Uma coisa é anunciarmos, outra coisa é só pregar com palavras aos ventos, outra coisa é o Senhor revelar e cumprir a sua palavra. Pois assim diz o Senhor no final da palavra, que já vai terminar: Glória a Deus. vos servirei da fonte das águas. Tem um salmo que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e essas correntes passarão Glória por a Deus. aqui. Amém, Senhor. O Senhor Aleluia. limpará muitos corações hoje, Amém. Glória a Deus. Aleluia. mas também deixará a virtude do seu Espírito e será muitos corações com os Glória a Deus. Glória a Deus. E não será que os dons não sejam derramados aqui, agora ainda na palavra. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que Deus traz como palavra para pregar? Há momentos em que o adversário entra na vida do crente e impregna como uma nódia numa roupa e não sai por nada, mas o sabão do lavandeiro veio hoje Glória a lavando. Deus. Então diz o Senhor: forças do mal, fraqueza, incredulidade, falta de fé, Aleluia. tentação, Aleluia. Glória a Deus. Espírito de